Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje vai para uma fala que está sendo ameaçada, a do deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, do Novo, indiciado pela Polícia Federal por um discurso que fez na Câmara dos Deputados. Ele é hoje uma das vozes mais contundentes da oposição ao governo Lula e ao PT. Sempre foi, na verdade. E, por sinal, para isso que foi eleito, é esse segmento social que ele representa. Mas, com essa decisão, entramos, mais uma vez, um pouco mais no perigoso terreno do arbítrio, da ameaça e da intimidação da liberdade de opinião no Brasil. Se para um deputado isso acontece, o que restará para nós, simples mortais? Então é por isso que hoje eu converso justamente com ele, direto de Brasília, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, que gentilmente nos atende. Deputado, em primeiro lugar, obrigado por estar conosco. E, será que não se pode mais discursar sobre quaisquer assuntos na Câmara dos Deputados? Chegamos a esse ponto? Bom dia, Kleber, bom dia a todos que estão nos acompanhando, satisfação estar contigo no ar e para falar desse assunto aí que realmente está incomodando muita gente poderosa, porque quando a gente vê esse tipo de censura, é justamente uma reação a falas que incomodam quem está no poder. Então, sem dúvida, há um risco de que nós não possamos mais falar o que nós bem entendermos. Isso já está acontecendo em vários meios, inclusive, né? A censura que está sendo protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal, por outros órgãos, inclusive do governo federal, que tem essa mentalidade autoritária e essa prática autoritária também. E agora nós estamos vendo a censura chegando até a tribuna da Câmara dos Deputados, ou pelo menos uma tentativa, né, por parte da Polícia Federal, que teve em um de seus membros, Fábio Álvares Chor, um denunciado por mim na tribuna, e em lugar de a Polícia Federal investigar aquilo que eu denunciei, decidiram investigar o denunciante, numa prática que é intimidatória, buscam justamente constranger e, lamentavelmente, agredindo, assim, a Constituição que garante aos parlamentares imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos no artigo 53. Deputado, tu disseste já, te manifestaste, né? Hoje nós estamos, o programa está rodando no sábado, tu já te manifestaste, isso não vai me intimidar, pelo contrário, papapá. Mas isso de algum modo intimida, né? Ou manda um recado para dentro do Congresso e para a sociedade. Sem dúvida, na verdade, há vários parlamentares que, lamentavelmente, perseguidos, já baixaram o tom, né? E esse é o grande objetivo de quem persegue, né? É fazer de um ou dois exemplos para que todos os demais se calem, todos os demais não se pronunciem sobre determinados temas. Não funciona no meu caso, aliás, nunca funcionou, nós nos conhecemos de longa data, né? Eu tenho essa indignação latente, mas que sempre acaba explodindo na tribuna, então eu não consigo mesmo deixar de denunciar as coisas que entendo que precisam ser denunciadas, mas, evidentemente, isso implica em riscos. Afinal de contas, começaram por me investigar e terminaram por me indiciar num processo que vai agora ao Procurador-Geral da República e, se houver denúncia, segue para julgamento do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é uma incomodação, né? É contratação de advogado, é retirada de foco, porque a gente precisa tratar de um assunto jurídico imprevisto e, aliás, completamente ilegal, que não poderia sequer ser previsto, porque não é algo que está amparado pela lei. E todos esses fatores são também pensados na hora de fazer a perseguição. Agora, é importante mencionar que o presidente Arthur Lira, ele nessa semana deu um basta, né? Na última quarta-feira à noite, pelo menos em discurso, manifestou absoluta contrariedade a essas práticas da Polícia Federal do Lula, disse, inclusive, que vai até as últimas consequências contra os abusadores de autoridade,
e garantiu que a imunidade parlamentar vai ser defendida também até o final por ele. Então, essa foi uma boa notícia, na verdade, uma rara boa notícia, porque nós não estamos vendo muitas boas notícias vindas aqui de Brasília, mas nesse caso em particular, eu preciso saudar, inclusive, a manifestação do presidente Arthur Lira, porque ele honrou a tradição de uma casa que precisa defender os seus próprios membros. Já tivemos no passado casos de deputados perseguidos, né, por manifestações na tribuna, e nunca o resultado é positivo, muito antes pelo contrário. Ele até fez uma manifestação escrita, solenizada na quarta-feira à noite, dando uma importância de chefe de poder ali, né? E no contato pessoal com ele, Marcelo, tu notaste também essa disposição para ele não deixar essa corda estourar? Sem dúvida, na verdade, desde o primeiro momento, quando eu liguei para ele dizendo que eu tinha ainda recebido um inquérito em que eu era investigado, não tinha sido ainda indiciado, portanto, ele já demonstrou insatisfação, indignação, e disse, não, mas foi na tribuna, não pode, zero. E colocou à disposição a Procuradoria da Casa, que também me recebeu para uma reunião, ele mesmo, Arthur Lira, marcou uma reunião com o Procurador-Geral da República, a qual fomos eu, o senador Rogério Marinho e o deputado Sóstenes Cavalcante, que representava, então, o Arthur Lira como vice-presidente da Câmara dos Deputados, para também demonstrar ao procurador a nossa insatisfação com esse expediente, e as notícias mais recentes dão conta de que ele ligou para o próprio policial Andrei, que é o delegado-geral, Andrei Passos, o diretor-geral da Polícia Federal do Lula, né, e também fez essa manifestação muito forte na última quarta-feira. Todos esses fatos em conjunto demonstram que Arthur Lira, de fato, está disposto a defender, pelo menos, esse último recurso que temos, essa última trincheira do trabalho parlamentar, que é a tribuna da Câmara dos Deputados. Porque, se não tivermos nem a tribuna, Kleber, para que serve a Câmara dos Deputados? Ô, deputado, será que esse precedente começou a ser quebrado lá quando a Câmara deixou investigar e prender o Daniel Silveira? Ali foi um demarcador, eu acho, né, do parlamento deixando um parlamentar, para além do mérito do que ele tenha dito, vulnerável a um arbítrio de outro poder. Ali se quebrou, eu acho, né, um paradigma. Sem dúvida, não tenho dúvidas de que ali foi um golpe muito forte, apesar de já ter havido antes censuras, né, a parlamentares e bloqueios de redes sociais, mas aquele fato ele foi gravíssimo por dois motivos principais. O primeiro, pelo absoluto desrespeito à Constituição do Supremo Tribunal Federal, que está conduzindo inquéritos ilegais e inconstitucionais, em que os próprios membros do Supremo são supostas vítimas, né, investigadores e julgadores. Então, isso aí já é muito grave. E, em segundo lugar, porque nós tivemos, da parte da própria Câmara dos Deputados, a confirmação da prisão do Daniel Silveira. Um erro que a Câmara cometeu, eu votei contrariamente, obviamente, àquela prisão, mas foi um erro grave, do qual muitos deputados hoje se arrependem e prometem não virem a repetir se acontecer outra vez. E ali se abriu realmente a caixa de Pandora, a perseguição aumentou aos demais parlamentares até chegarmos nesse ponto do indiciamento de parlamentares por manifestações feitas na tribuna. E eu gosto sempre de repetir, né, Kleber? A tribuna ela é feita para fazer denúncias, inclusive se estiverem erradas. A gente não tem certeza, muitas vezes, daquilo que a gente denuncia. É para isso que serve a imunidade, para que a gente não tenha receio de retaliação. E nesse caso, foi uma denúncia muito séria que eu fiz a respeito do trabalho de um delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Chor, que utilizou informações falsas para que Felipe Martins pudesse ser mantido preso e ficou preso injustamente durante 6 meses com base nesse relatório que tinha informações falsas. E não foi apenas um relatório com informações falsas, foram vários. Por outro lado, como eu disse antes, né, quando a censura ela é feita, ela acaba também revelando a preocupação de quem está
perseguindo, de quem está censurando com a matéria que está sendo censurada. E, nesse caso, a preocupação que não vem à tona, tudo que Fábio Alvarez Shor fez, tudo que outros delegados da Polícia Federal estão fazendo nesses relatórios abusivos, acaba sendo, na verdade, revertido agora a favor da sociedade, porque esses casos estão sendo expostos, como nessa entrevista que nós estamos fazendo, justamente por causa da perseguição e da tentativa de censura. Ô Marcel, só para entender, assim, as pessoas até que se preocupam contigo, tecnicamente, o que vai acontecer agora, assim, o passo a passo vem o quê? Tu foste indiciado, né, e aí? Agora fui indiciado, então foi remetido o inquérito para o Procurador-Geral da República, ele vai avaliar o inquérito, vai avaliar todas as, enfim, investigações feitas. Inclusive, acho que é importante lembrar, eu não fui depor à Polícia Federal. Me mandaram uma data para depor, aliás, por 2 vezes mandaram e-mails com datas, mandaram um e-mail também, irregularmente, para a caixa de entrada do meu gabinete, uma caixa que todos os assessores acesso, né, não teve nenhuma intimação pessoal. Lembre-se que Guilherme Boulos teve a prescrição de um processo seu, porque durante 6 anos, se eu não estou enganado, o oficial de justiça não o encontrou. Aí, nesse caso, manda um e-mail para a caixa de entrada do parlamentar e desce por intimado. É um absurdo. E, além disso, estipulando determinados horários no primeiro e-mail e no segundo um único horário, no dia 5 de novembro, e não dando qualquer alternativa a não ser permanecer em silêncio ou o equivalente a isso se eu não comparecer àquela data aprazada. Isso é outro absurdo, porque deputados parlamentares têm essa prerrogativa de escolher data e local para o seu depoimento. O que nós estamos vendo nesse processo é que o devido processo legal não está sendo respeitado mais uma vez. E esses autos, então, agora, esse inquérito será remetido ao Procurador-Geral da República, que analisará se oferece ou não denúncia para depois ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Meu advogado, doutor Alexandre Wunderlich, ele pedirá o trancamento da ação e terá o apoio nesse intuito da própria Câmara dos Deputados, segundo revelou, né, o presidente Arthur Lira, e o senador Rodrigo Pacheco também disse ao presidente Lira que vai atuar em conjunto, ou seja, o Congresso Nacional também vai dar respaldo às ações que vierem a ser tomadas pelas duas casas, pela Casa Legislativa, né, pela Câmara dos Deputados. Então, o Congresso Nacional também se fará presente nesse processo. O meu advogado vai incluir um parecer apresentado pela Procuradoria da Câmara dos Deputados, que foi lavrado, inclusive, pelo deputado Luiz Tibé, que é o nosso procurador da Câmara, e nesse parecer já se deixa claro, primeiro, que o que está acontecendo é uma agressão à Constituição, é uma agressão ao Instituto da Imunidade Parlamentar, à inviolabilidade de deputados e senadores, e, além de ser uma agressão aos parlamentares, é também uma forma de perseguição política a mim e ao deputado Cabo Gilberto. Isso está muito claro no próprio parecer da Procuradoria da Câmara dos Deputados, que será anexo agora ao processo. E vem cá, e o praticamente futuro presidente da Câmara, Hugo Motta, tu acha que dá para sentir segurança também nessa proteção da casa, da liberdade parlamentar? Olha, no momento ele é candidato, né, Kleber? Inclusive a gente está conversando na oposição e principalmente no meu Partido Novo sobre a possibilidade de lançarmos também uma candidatura. Então, nós vamos, se lançarmos uma candidatura, focar muito nesse tema da imunidade parlamentar, até porque ele é central, né, para garantir o funcionamento do parlamento. Agora, Hugo Motta, eu conversei com ele poucos dias atrás, pessoalmente, e ele demonstrou também solidariedade a esse caso, assim como também demonstrou o deputado Chico Alencar, que é do PSOL, que também deve lançar candidatura. O Chico Alencar foi à tribuna da Câmara dos Deputados, deu entrevistas a jornais, dizendo que ele não concorda e que, se o policial federal está fazendo isso comigo, ele está abusando da sua autoridade. Então, é um fato
muito especial, eu diria até, o que está acontecendo hoje na história do Brasil, porque estamos vendo, num momento de tanta polarização, uma união de todos os campos políticos presentes dentro do parlamento a favor desse instituto que precisa ser preservado. Agora, Marcelo, de fundo, tu acha que a esquerda está sentindo a pua, assim, uma virada de opinião pública, uma espécie de desistência da luta social, da militância de base, que quase nem se vê mais, por uma luta pelo viés do aparelho estatal, quer dizer, vamos para cima por meio do poder mesmo? É uma tendência isso, uma escolha quase da esquerda? Foi já a escolha feita desde o dia 1º de janeiro, quando Lula retornou ao Palácio do Planalto. Para mim está muito claro, né? Ficou aquele sentimento de que, na época em que foi presidente anteriormente e depois sucedido por Dilma, o PT não fez tudo o que deveria ter feito e acabou, inclusive, pagando por muitos dos crimes que cometeu com a prisão de seus principais líderes políticos, incluindo Lula, e, no retorno ao poder, fariam de tudo para acelerar esse processo de venezuelização, eu diria, né, do nosso país. E é isso que nós estamos vendo, não dá sequer tempo, nós não damos conta de tratar de todos os assuntos que ocorrem ao mesmo tempo nesse desgoverno. E é uma forma ainda mais eficaz de resolver a situação, né, da parte do ponto de vista do próprio PT, que é a parceria com o Supremo Tribunal Federal. A parceria, ou conluio, ou a cumplicidade, ou o consórcio, a sociedade, enfim, estão atuando em conjunto para justamente garantir mais poder àqueles que hoje estão encastelados em Brasília e esmagar a oposição de direita, que cresceu e cresceu muito nessas últimas décadas no Brasil. Aliás, se organizou como não estava organizada antes desse período histórico que hoje nós vivemos. Afinal, derrotamos o bolsonarismo e perdeu o Mané. Frases de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. 2 momentos distintos, inclusive. Então, ainda que dissesse, não, foi um ato falho, fortuito, não foi, né? Nesse caso, foi o ministro Barroso. Nós vimos outras manifestações de outros ministros também, completamente políticas, a demonstrar que a corte já não é uma corte onde se possa buscar, de fato, justiça, né? Porque uma coisa é política, outra coisa é justiça. Né? O político até pode ser justo, nem sempre mas para que haja justiça, você não pode basear a tua decisão em opiniões, tem que basear na lei, em primeiro lugar, na própria Constituição. E a Corte Suprema Brasileira hoje, lamentavelmente, já não é mais uma corte em que se busca, em primeiro lugar, justiça. Aliás, em muitos casos, é uma corte que não se busca apenas política, mas também injustiça, porque o que estamos vendo nos tribunais inferiores agora, né, em especial TJs, com denúncias e comprovações de vendas de sentença, é algo que também se ouve muito que ocorre aqui nos corredores de Brasília, e é algo que em breve certamente também acabará vindo a público. Quando dizem que essa crítica que tu fazes, por exemplo, contra o STF agora é um atentado contra as instituições, que tipo de crítica é essa tua? Quer dizer, o STF não está bom e quero o fim do STF, é uma crítica golpista essa tua também? Como é que tu enquadra ela no contexto de um debate democrático? Na verdade, dizer que a gente está fazendo uma crítica, ou que alguém faz uma crítica e automaticamente isso significa um atentado à democracia, é, em si, um ataque à democracia. Porque a democracia demanda pluralidade de opiniões, demanda crítica. País que tem um único partido político, uma única opinião, é país autoritário, país ditatorial. O comunismo na China, por exemplo, é de um único partido político. O nazismo alemão era de um único partido político. O fascismo italiano, de um único partido político. Nem sei bem se dá para chamar de partido político. Eram organizações criminosas, e o comunismo também
destinadas a assaltar o poder e oprimir qualquer tipo de oposição. Então, a crítica ela é absolutamente necessária. O que acontece muitas vezes, Kleber, é que além da questão ideológica, há aqueles também que se sentem ameaçados nas suas posições de poder. Eu estava assistindo um vídeo em inglês esses dias, em que fizeram uma edição e trocaram, toda vez que a pessoa falava ataque à democracia ou algo semelhante, trocavam a palavra na boca dos jornalistas, com inteligência artificial, por ataque à burocracia. Né? Democracy trocava por bureaucracy. E aí se percebia muito claramente que, na verdade, quando falam ataque à democracia, estão dizendo ataque à burocracia, vocês estão atacando o establishment, vocês estão atacando o deep state, vocês estão atacando a gente. Então é muito interessante, acho que até um exercício um exercício a se fazer, Kleber, também aqui no Brasil, eu tenho feito isso muitas vezes agora, depois de ter assistido esse vídeo, quando eu vejo manifestações dos encastelados no poder, toda vez que falam ataque à democracia, eu substituo por burocracia ou establishment, que fica muito fácil entender. O sistema também, como a gente tem dito, né? O sistema, ataque ao sistema, exato. Eu acho que é algo que... Porque é o seguinte, a democracia, ela é aquilo que está definido na Constituição. Se agem fora da Constituição para defender a democracia, na verdade estão atacando ela, não há como defender a democracia atacando ela antes disso. E o Marcel, e na história dos golpes de Estado, muitos golpes ocorreram sob a alegação de golpe em nome da democracia, né? Exatamente. E alguns países ditatoriais, aliás, os mais ditatoriais do mundo, se dizem repúblicas democráticas e populares. O caso da Coreia do Norte, que não é nem democrática. E o Maduro está lá dizendo que é um democrata também, né? É que a democracia é relativa, né, Kleber? Que há diferentes tipos de democracia, isso não há dúvida, né? Mas existem certos parâmetros que a ciência política estabelece, e a própria história mundial, o estudo das constituições, que precisam ser respeitados. E, infelizmente, no Brasil, muitos desses parâmetros já não são mais respeitados, e nesse momento vivemos, lamentavelmente, sob um estado de exceção, eu diria até um estado policial. Neste momento, vivemos sob um estado de exceção e estado policial. A afirmação é forte. Agora, deixa eu te dizer, Marcel, nenhuma novidade, né? Sobre o remédio para o ativismo judicial e a intromissão de um poder no outro, né? Muitas pessoas, certamente que votaram em ti também, se frustram, né? Porque vira e mexe o que a gente vê no máximo é discurso, né? Não por ti, mas eu não vejo... muitas pessoas não veem saída para essa situação. É uma decepção que muitas pessoas têm, que eu entendo, mas que precisa ser superada com uma máxima urgência. Ou a gente volta às ruas, como a gente fez nos últimos 10 anos, mesmo diante de tantas ameaças, eu sei que é complicado, ou a gente vai deixar o poder nas mãos dos maus. Não há movimento democrático no Brasil e no mundo, na verdade, também, que tenha prescindido da participação efetiva da população. O 8 de janeiro, na verdade, com toda a farsa sobre, né, as narrativas criadas e o que aconteceu lá, fora a parte realmente grave do vandalismo, mas que também está sendo penalizada de uma forma completamente desproporcional, ainda mais em comparação aos vandalismos feitos por outras correntes políticas, mas fora essa parte que aconteceu, há muitas pessoas que sequer estavam lá no dia 8 de janeiro, que chegaram à noite, depois foram presas no dia seguinte no QG. Nós tivemos a omissão do governo federal e das polícias locais em conter algo que já estava previsto antes. Nós tivemos uma série de fatores supervenientes, como apagaram todas as imagens das câmeras, né, do Ministério da Justiça do Flávio Dino, que deixa tudo em absoluta suspeição sobre a responsabilidade do governo federal, do governo Lula sobre isso. E o 8 de janeiro foi fundamental justamente para que o governo Lula, né, tivesse
governabilidade. Por quê? Porque senão o povo estaria na rua protestando até hoje, como sempre fez, de forma pacífica, democrática. Então nós precisamos voltar às ruas, precisamos voltar a nos manifestar contra esse desgoverno, contra o PT, contra a corrupção, para retomar realmente as rédeas do nosso país. Eu tenho defendido muito isso. As ruas, né? Sem dúvida. Ô Marcel, estamos nos encaminhando para o final, mas deixa eu te ouvir, essas revelações novas da Polícia Federal, em alguma maneira não indiciam que houve atos preparatórios a uma tentativa de golpe de Estado ou é mais construção narrativa? Qual é a tua avaliação sobre o que veio à tona até agora? Kleber, eu não li o relatório todo, até porque a Polícia Federal está vazando esses relatórios seletivamente para alguns jornalistas que criam uma narrativa durante dias. É outro absurdo, né? É outro absurdo, e quando chega o relatório, que é enorme, mais de 800 páginas, e começa-se a observar os furos, a narrativa já foi toda criada, divulgada, disseminada, martelada, como diria, né, Goebbels, uma mentira contada inúmeras vezes acaba se tornando verdade, e já não se sabe mais, ao ler o relatório, quanto é possível reverter a narrativa criada. Dito isso, eu não li o relatório ainda, eu preciso ler ele com calma, mas de tudo que já foi divulgado, mesmo com muita força de vontade, não é possível afirmar que houve algo no sentido de realmente concretizar um golpe no Brasil como está sendo disseminado. Infelizmente, que nós vimos, inclusive, em várias gravações e conversas, que podem, inclusive, estar descontextualizadas. Eu já sei, por experiência própria, como a Polícia Federal, ou melhor, alguns agentes e delegados da Polícia Federal podem ser desonestos tanto na produção de provas, como nós vimos também nas reportagens do Glenn Greenwald, né, na Folha de São Paulo, sobre como funcionava, né, e continua funcionando certamente, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e seus juízes auxiliares, estendido à Polícia Federal. Então, tudo isso é muito grave, e, sinceramente, se houve um golpe, Kleber, ele foi dado pelo Poder Judiciário lá em 2019, ao começar com o inquérito de perseguição, aquele inquérito das fake news, e não parar até hoje de desrespeitar a Constituição e fazer perseguição política no Brasil, inclusive possibilitando a volta do Lula ao poder, que era um preso, condenado, que tinha pena a cumprir na cadeia e só foi solto por conveniência política, não porque tenha sido absolvido. O Bolsonaro mostrou solidariedade até o caso e apoio também, né? Sem dúvida, e da mesma forma eu tenho sido solidário a ele nas perseguições que ele tem sofrido da justiça, né? Independentemente de acusações, todos precisam ter o devido processo legal, né? Ninguém pode ter, da forma como está acontecendo com o Bolsonaro e tantos outros expoentes da direita, e mesmo pessoas que não têm relevância, digamos, política nenhuma, ninguém pode ser perseguido da forma como está acontecendo hoje no Brasil. Isso é muito grave, e eu sempre darei minha solidariedade a quem sofre injustiça, independentemente, inclusive, de estar na direita ou na esquerda. Vamos fazer, como diria a Marília Gabriela, um jogo rápido agora para te liberar também, que eu sei que tua agenda é forte. As medidas do governo Lula na economia. A economia brasileira corre risco, Marcel? Já está correndo, e já vemos o dólar aí estourando perto de R$6, né? E, infelizmente, nós vamos ter tempos muito difíceis pela frente. Eu queria te ver um pouquinho sobre o Novo, né? O Novo nasceu de um jeito, depois teve uma inflexão, vamos dizer, estranha com o João Amoedo, agora parece estar querendo, pelo que eu vejo, retomar o rumo, né? Como é que você define o partido hoje? O partido mais de direita do Brasil, o partido mais de oposição a Lula do Brasil, não sou eu que o digo, até a Folha de São Paulo, apresentando dados das nossas votações, comprovou isso. O Novo já estava nessa toada, inclusive quando João Amoedo ainda era filiado ao partido, mas ele não era dirigente, ele não era presidente, mas uma pessoa muito influente, com grande número de seguidores nas redes sociais, e que prejudicou muito a imagem do Novo, quando foi mudando de opinião e de posição até chegar no final das eleições de 2022 e declarar no segundo turno voto no Lula. Eu fui um dos filiados que assinou o pedido de expulsão do João Amoedo. Não digo que tenho orgulho disso, porque afinal de contas ele foi importante para fundar esse partido que nós temos hoje, que é um instrumento para
mudar o país, mas depois daquele nosso pedido de expulsão, ele teve a sua filiação suspensa liminarmente e decidiu sair do partido. Hoje o partido continua fiel àquilo que sempre representou nas suas bandeiras, né? A defesa do indivíduo como produtor de riqueza, como único agente de mudanças, igualdade de todos perante a lei, enfim, é um partido sólido e que já cresceu muito nessas últimas eleições. Foi o partido que mais cresceu no Brasil, né? Nós saímos aí de 29 vereadores para quase 300 em todo o Brasil, passamos de um prefeito para 19. Então, nós temos agora uma condição de apresentar as eleições de 2026 um crescimento ainda maior e consolidar de uma vez por todas o Novo como uma grande ferramenta política de direito. Marcel, para fechar, duas coisas. Governo Leite, qual a tua avaliação? O Leite foi um governo médio, assim, sabe? Ele teve apoio nosso em várias pautas importantes para o Rio Grande do Sul, de reformas, mas retrocedeu em tantos outros que não deveria. Inclusive, agora, durante a calamidade, nós não vimos uma liderança forte, como era de se esperar de um governador num estado que se encontrou debaixo d'água durante tantos dias, sem contar que, durante o próprio período de calamidade, ele encaminhou e aprovou um projeto de aumento de salários, né, para uma parte do funcionalismo público, isso sem entrar no mérito, se merecia ou não merecia, mas no meio de uma calamidade não se faz isso. Então, é um governo de muitas contradições, de pontos positivos, de pontos negativos, é um governo médio. Não é do PT, né, mas não representa de forma nenhuma na integralidade aquilo que eu espero de um governante, né, para o estado do Rio Grande do Sul. E 2026, tu já tem dito, te prepara para uma candidatura ao Senado, né? Estou me preparando para o Senado, já me coloquei à disposição do Novo para ser um dos 2 candidatos que podemos lançar. Entendo, inclusive, que o Novo deve lançar um e deve coligar com outro partido na direita, porque é importantíssimo que nós tenhamos 2 senadores, dessa vez de direita, eleitos no Rio Grande do Sul. Chega de eleger um de direita e um de esquerda. É o momento de a gente ter uma maioria no Senado, e a eleição no Senado é a mais importante de todas as eleições de 2026, porque dela depende construirmos uma maioria de oposição capaz de fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e, finalmente, reequilibrar, né, os poderes que hoje estão, infelizmente, subjugados a um poder que se acha supremo e, lamentavelmente, tem agido como tal. Marcel, obrigado. Deus te abençoe aí na caminhada. Muito obrigado, Kleber. De novo, minha admiração e respeito por ti. E um abraço a ti e a todos os teus ouvintes. Muito bem, queridos amigos da Rádio Bandeirantes. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.